Nós queremos saudar a todos, em nome da chancelaria e das capelanias do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nesta ocasião oferecem, juntamente com todos aqueles que estão aqui presentes e os demais que estão participando conosco à distância, esse culto em ações de graças pelo encerramento do primeiro semestre de 2022. De fato, falar com Deus faz bem à alma. E há poucos minutos eu comentava numa reunião da nossa equipe do Sistema Mackenzie de Ensino, junto com o diretor, Dr. André, que em meio a essa selva de pedra, de concreto, de vidro, da maior cidade da América Latina, ter uma instituição há 152 anos, que em cada encontro, em cada reunião de trabalho, tem um momento para pedir a Deus a sua bênção, para suplicar-lhe sabedoria e graça, é algo excepcional que nós não podemos nos acostumar. Parar o dia de trabalho, como é o dia de hoje, em que todos nós temos uma agenda cheia, para apresentar a Deus um culto, ser abençoado por esta música abençoadora do coral da capela, e refletir sem pressa naquilo que Deus tem para nos falar, é algo extraordinário. Graças a Deus porque temos isso. E por isso nós estamos alegres por oferecer como chancelaria, equipe de capelania, este culto em ações de graças. Queremos agradecer por todo o apoio que temos tido do próprio Instituto, do qual nós fazemos parte, na pessoa do presidente do Conselho Deliberativo, que participou do coral conosco. Olha só, o reverendo Cid. Eu também não sei qual instituição que tem o presidente do seu conselho como participante do coral da capela. Não é muito comum isso, não. Um diretor, um conselheiro Herrera. E temos aqui toda a direção executiva. Muito obrigado pela presença de todos vocês, do reitor da nossa instituição, da universidade, dos diretores que estão aqui. Queremos agradecer a Deus por esse momento. E eu gostaria de convidá-los a, de pé, ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, segundo livro da Escritura Sagrada, capítulo 14, versículo 15. Quando eu disse que nós somos convidados a oferecer a Deus culto em ações de graça sem pressa, não significa dizer que o chanceler se aproveitará para pregar os seus 45, 50 minutos de praxe quando ele está na igreja. Seremos objetivos, mas Deus tem algo para falar conosco. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15, eu lhe convido a ler ou a acompanhar a leitura, se você não tiver um exemplar às mãos. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, e eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou sobre toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os carros de Faraó, e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. E na vigília da manhã,
O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque podemos Te adorar nesta tarde, neste meio de dia. Porque podemos olhar para trás nesse semestre que está se findando e dar-Te graças e louvores por reconhecer a Tua boa mão adiante de nós. Mas também queremos nesta hora ouvir a Tua voz. Assim como falaste a Moisés e por Moisés ao Teu povo, queremos ouvir a Tua palavra, que certamente será na direção de diga ao povo que marche. Que o Senhor nos ajude. Fala conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza. Queridos, todos nós temos pontos de inflexão na nossa vida. Como se fossem verdadeiras encruzilhadas, que a existência nos desafia a tomar decisões, ir para um lado ou para o outro. Parar, acelerar o passo. Seja na vida pessoal, profissional, acadêmica, seja na vida institucional, a vida é feita de decisões que naquele ponto têm repercussões, se não eternas, certamente perenes. Não são aquelas decisões prosaicas, sem nenhuma conotação, sem nenhum peso, que eventualmente podemos tomar e segundos depois nos arrepender delas e nenhuma consequência teremos que enfrentar. Essas não. Essas são decisões que podem nos levar do sucesso ao fracasso, da vitória à derrota. As circunstâncias que nós podemos passar o restante da existência agradecendo por termos tomado a decisão certa ou nos lamentando porque não fomos capazes de acertar. Nestes momentos, não há sabedoria humana capaz de nos garantir a decisão certa. Uma análise de cenário, avaliarmos estatisticamente de situações anteriores, que podem ser replicadas para aquela situação em tela, para nos ajudar a decidir de um lado ou de outro, multidão até mesmo de conselheiros. Não. Em dados momentos é a solidão daquela decisão que vai determinar o rumo da nossa vida. Nós nos encontramos no texto que nós lemos com uma destas esquinas da vida da história de Moisés. Num determinado momento em que ele, depois de toda aquela relutância do chamado descrito em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, quando Deus se apresenta para ele e dá a missão, há aqueles momentos de preparação no Egito, na terra de Midian e agora liderando o povo. Naquelas idas e vindas a Faraó, dizendo e passando o recado que havia recebido de Deus, diga a Faraó, deixe o meu povo ir e adorar no deserto o caminho de 3 dias. Nesse instante, um momento de profunda solidão da decisão se abatia agora no coração de Moisés. Você leu o contexto e entendeu. Eles tinham saído depois daquele grande e terrível dia de juízo de Deus sobre os egípcios na 10ª praga. Eles saíram ali apressadamente, a Páscoa que eles comemoraram, a passagem de Deus que permite que a libertação se concretize para aquele povo, tirando-os de 430 anos de servidão ao império mais poderoso da época, havia agora passado para trás. Nos próximos 3 meses, até eles chegarem ao sopé do Monte Sinai, eles veriam algumas das maiores manifestações de Deus, comprovando a aliança que havia feito com eles. A graça da libertação se perenizaria pelos próximos 40 anos, mas nos 3 primeiros meses, até que eles chegassem ao sopé do Monte Sinai, Moisés e o povo veria algumas das manifestações mais tremendas de Deus para aquele período. Mas neste momento, aqui,
diante de um mar fechado, tendo montanhas de um lado e do outro e nenhuma rota de escape. Os egípcios, irados com todas as forças do seu exército, na sua retaguarda, Moisés tinha uma decisão a tomar. Ele não reuniu os conselheiros, que eventualmente ele poderia ter. Não conversou com Arão, seu irmão, com Midian, sua irmã, não fez um conselho naquela época, era a decisão daquele homem que prefigurava, sem dúvida alguma, a decisão e a figura maior do Messias como mediador naquele momento daquela aliança, da relação de Deus com o homem. Ele então se apresenta diante de Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, Deus dá-lhe uma resposta incisiva, direta, objetiva, que não poderia ser confundida em nenhum momento. Não era ambígua a direção que Deus dava a Moisés. Diz o texto no verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. E certamente, como qualquer um naquela circunstância, Moisés talvez se perguntou, para onde? Como? O mar está fechado diante de mim, montanhas de um lado e do outro, o exército da minha retaguarda, marchar para onde? Naquele momento, naquele ato de fé e de obediência, sim, porque a verdadeira fé sempre conduz a uma confirmação e uma dependência daquele que crê naquele que promete. Porque se assim não fosse, fé seria vazia, apenas um conselho, uma boa indicação, e não um imperativo que nos ajuda e nos impele para confiar e obedecer àquela ordem. Diz o texto que Moisés ouve aquela voz de Deus dizendo a ele, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E ato contínuo, ele mesmo, depois registrando esse momento, como escritor desse texto, diz que Deus deu para ele as informações. Eu sempre gosto de pensar assim, Deus nos dará a ordem, sonda o nosso coração para saber o quanto de aderência e obediência nós teremos àquela ordem, para depois nos dar as instruções. Aqui, essa maneira paradigmática de Deus agir se concretiza. Em nenhum momento Deus disse sim para Moisés, faça porque eu farei isso, isso e isso. Confie porque eu farei dessa forma. Fique tranquilo porque eu estou no controle e farei assim, assim. Acontecerá isso e isso. Deus não nos dá necessariamente um mapa para que, ao invés de crer, nós possamos conhecer o que já vai acontecer. Certa vez, num momento pessoal de uma decisão muito difícil para mim, quando eu estava no propósito de voltar a morar no Brasil, eu me recordo de conversar com um velho pastor e ele dizer assim para mim, o que você está pedindo a Deus não é a expressão da vontade dele, é uma garantia de que vai dar certo. Deus não dá garantias de que vai dar certo. A garantia é Ele. É a confiança que depositamos nele. Quando ouvimos a sua voz, confiamos nele e lhe obedecemos. Por isso, fé é algo extraordinário e sobrenatural. Uma vez havendo no coração daquele homem a confiança de diante de um mar fechado, de montanhas ao lado, de um exército na retaguarda, ouvir, confiar e reproduzir ao povo, como líder do povo, aquilo que havia recebido de Deus, Deus então, a partir do verso 16, diz o que vai acontecer. E qual era a participação de Moisés naquele projeto absolutamente inusitado, de abrir um mar para que milhões de pessoas pudessem passar por ali. Alguns calculam entre 900 a 1 milhão de pessoas adultas saindo da terra, fora aquele contingente de pessoas que acompanharam e aproveitaram aquele êxodo para acompanhar o povo à terra prometida. Deus diz então para Moisés no verso 16, e tu, eu farei isso, e eu estou mandando fazer isto, mas tu, Moisés, levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Esse episódio aconteceria 40 anos depois. Não mais o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão. Não mais Moisés, mas Josué. E se nós
olharmos o limite inicial, quando Deus abre o Mar Vermelho, e o limite final, quando Deus interrompe as águas do Rio Jordão para que o povo, enfim, entre na Terra Prometida, nós veremos 40 anos em que este povo que entrou, ou melhor, que saiu do Egito, não entrou, mas Deus permaneceu com Moisés até o último momento e a aliança permaneceu inalterada. E havia uma aliança e um compromisso de Deus ser Deus e Moisés ser o mediador desta aliança. Se você passar as páginas da sua Bíblia, nos 3 capítulos seguintes, que chegam até o capítulo 19, quando o povo, enfim, depois de 3 meses, assenta território, assenta acampamento no sopé do Monte Sinai, você verá que grandes coisas Deus fez e, de alguma maneira, coisas que prefiguravam esses 40 anos que eles tinham que passar vendo as maravilhas de Deus. No capítulo 15, logo depois do cântico de Miriam, irmã de Moisés, é relatado do verso 22 ao verso 27 o primeiro grande milagre do tempo do Êxodo. As águas amargas da fonte de Mara se tornam doces. No versículo 1 do capítulo 16, Deus começa um milagre que é continuamente mantido por 40 anos, porque a partir do capítulo 16, verso 1, ele começa a mandar o maná diariamente para que o povo não passasse fome. Depois, ele até manda codornizes, um plus na dieta que ele daria àquele povo. No capítulo 17, quando chegam na cidade ou na região de Refidim, e a água já não era nem amarga para se tornar doce, porque simplesmente ela não existia, uma rocha se apresentou diante deles, e Deus mandou Moisés bater com o seu bordão naquela rocha, e de onde não havia a mínima possibilidade, surgiu uma fonte, eles dessedentaram a sede deles. No capítulo 17 ainda, a partir do verso 8, eles enfrentam o primeiro dos grandes inimigos que eles teriam que enfrentar nesses 40 anos, e eles vencem a batalha contra Amaleque. Perceba, em 3 meses, água amarga se torna doce. Deus manda maná e codornizes. Deus faz tirar água da rocha e dá vitória sobre os amalequitas. Certamente, dentro do propósito eterno de Deus, isso aconteceria. E eis aqui o grande mistério. Aconteceria indiscutivelmente, inapelavelmente. Mas havia um elemento aqui que era absolutamente essencial. A confiança daquele que liderava o povo em ouvir a voz de Deus dizendo: diga ao povo que marche, e eu vou abrir o Mar Vermelho. Mas não é apenas o Mar Vermelho. Eu vou abrir o Mar Vermelho e vou operar esses milagres, sinais e prodígios que eu acabei de mencionar. E que não seriam vistos, nem seriam experimentados, se Moisés tivesse, ao invés de crido, temido. Ao invés de confiado, relutado. Eu estou falando de fé, senhores e senhoras. Eu estou falando de confiança. Quando a gente imerge na história do Mackenzie, a gente percebe que houve momentos, vários momentos, em que foi necessário que quem estivesse à frente, quem estivesse liderando, e, na verdade, toda a comunidade mackenzista pudesse confiar em Deus, como se diante de um mar fechado, com barreiras naturais e algumas vezes sobrenaturais ao seu lado e perseguidores na sua retaguarda. E naquele momento, assim como hoje, Deus está dizendo: diga ao povo que marche. Há um ato de fé em marchar. Há um ato de fé em prosseguir, em não desistir. Não é simplesmente uma teimosia humana. É quando a gente, movido por esta fé, antevê com esperança que o resultado será, de fato, aquilo que Deus está prometendo. Nesse aspecto, fé é incompreensível ao coração humano. É um ato de confiar, assim como
há poucos dias falava, nós confiamos ao sentar nesta cadeira, sem ter feito nenhum tipo de avaliação se ela pode sustentar o nosso peso. A única diferença é que é um fabricante que disse que ela tem uma capacidade de suportar tantos quilos de peso. E aqui é o Deus Todo-Poderoso. O fabricante conseguimos ver, e com ele até mesmo interagir materialmente falando. Pagamos, podemos olhar para os seus olhos e sondar se a sua certeza, os seus estudos, os documentos que ele apresenta são de fato fidedignos ou não. E algumas vezes achamos que isso não é verdade em relação a Deus. Muito mais do que uma fé natural que nos faz sentar nesta cadeira, há uma fé sobrenatural que advém da voz poderosa de Deus, que diz: marchem, continuem, prossigam, não se abatam. Há pelo menos 5 semestres, nós estamos terminando ciclos nessa instituição, com a esperança de que depois do intervalo de férias ou de um recesso de final de ano, o próximo ciclo a ser aberto será diferente. Mais uma vez, como eu falei recentemente, nós somos humilhados pelas circunstâncias que nós não controlamos. E eis que alguns dos senhores e senhoras estão aqui de máscaras, porque seja pequena ou grande, seja uma onda ou apenas uma ondinha, o fato é que, mais uma vez, como tem acontecido nesses 2 anos e meio, nós estamos tendo que dizer: diga ao povo que marche. Vamos sair de um semestre para um intervalo de férias acadêmicas e a voz precisa ser ouvida. Diga ao povo que marche. O Mackenzie, nesses últimos anos, cresceu mais do que em qualquer outro período da sua história. E eu me recordo no início dessa pandemia, quando na Direx nós conversávamos com os gestores e muitos ficavam preocupados se o Mackenzie sairia maior ou menor, e eu disse: a grande preocupação não é se sairemos maiores ou menores, mas se sairemos melhores. E para nós, melhores significa mais confiantes em Deus. Porque creiam ou não os senhores e senhoras, isso aqui, que nós costumamos dizer de maneira orgulhosa, isto é Mackenzie, isto é Deus no Mackenzie. É Ele que há 152 anos tem dito: diga ao povo que marche. E todas as vezes na história dessa instituição que nós fomos premidos por circunstâncias e uma decisão na encruzilhada da vida precisou ser tomada, aqueles que confiaram foram bem-sucedidos. Aqueles que não confiaram tiveram que depois se humilhar e dizer: Senhor, essa instituição nasceu no coração de pessoas que temiam o Teu nome e precisa ser mantida no coração de pessoas que temem e confiam no Teu nome. A minha palavra como chanceler é de encorajamento. É de que nós ouçamos em cada um dos nossos ambientes de trabalho, em cada uma das salas de aula, dos laboratórios, dos corredores dessa instituição, em cada um dos encontros e reuniões que ainda teremos ao final desse semestre: marchem, marchem, marchem. Porque o Senhor haverá de trazer o maná a cada dia, tornará águas amargas em águas doces, da rocha tirará uma fonte e nos ajudará a vencer os amalequitas. Eu sei que meus colegas pregadores aqui talvez estejam dizendo: o senhor está alegorizando demais a mensagem. Aquilo era um fato histórico, concreto, específico daquela época, o que poderia nos garantir de que podemos aplicar diretamente essas verdades ao momento presente. É que Moisés já não está conosco. Nós temos alguns Moisés que nos lideram nessa instituição. Os amalequitas são outros. Os egípcios também podem ser outros. O mar também pode ser outro. Mas é justamente porque Deus e a sua aliança e o seu povo continuam os mesmos, é que esse texto nos diz hoje: diga ao povo que marche. Eu encerro contando uma história, talvez conhecida dos pregadores aqui presentes, de que certo homem muito letrado,
Na verdade, um botânico renomado entrou numa mata cerrada em busca de espécimes que ele pudesse usar para as suas pesquisas, e acabou se perdendo. E naquele emaranhado de cipós, de mata fechada, ele não sabia mais como sair. Isso é muito comum, diga-se de passagem, a gente sabe como entrar, mas não sabe como sair dos lugares e das circunstâncias. E nem sempre são apenas matas, às vezes é o dia a dia da vida, a gente entra e não sabe como vai sair. Como o dia de hoje, que você entrou e nem sabe como vai sair. E que, sem querer ser pessimista, não sabe sequer se vai sair. Aquele homem, então, se desesperou. E procurou usar de todos os seus conhecimentos científicos, e, obviamente, esse discurso final da minha mensagem não é anticientífico, é porque existem limites até mesmo à ciência. E ele, então, caiu em desespero, sentou e chorou. Ele chorou tão alto que acabou atraindo a atenção de um mateiro. Aquele sujeito que não tem formação, que não tem curso, que não tem conhecimento científico, mas que entra na mata e sabe sair. E então aquele homem, escutando aquele choro, dirigiu-se para aquele cientista, o confortou, lhe deu um pouco de água, a essa altura desidratado como ele estava, lhe deu um pouco de comida, e perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele explicou e clamou ajuda para sair. Por favor, me diga como sair. Em que direção eu vou? Qual é o caminho? Em que direção eu devo ir? E aquele mateiro disse, só me siga, por gentileza. Talvez não por gentileza, porque mateiro não tem essa linguagem tão cortês assim. E aquele homem resolveu segui-lo, e caminhou para um lado e caminhou para o outro, abria mata, abria trilha de um lado e do outro, e aquele homem cada vez mais era testado, na confiança de que aquele homem estava levando realmente para a saída. E o tempo foi passando, até que chegou ao fim do dia, e aquele mateiro abriu ali um canto, começou a montar a sua cabaninha, aquele homem desesperado disse, é aqui que a gente vai dormir? Disse, é aqui que a gente vai dormir, porque a gente continua caminhando no final do dia, depois desse dia, amanhã logo cedo. Mas qual é a saída? Em que direção nós vamos sair? Agora é tempo de repousar. Madrugadinha, o sol ainda começando a nascer, aquele homem foi acordado pelo mateiro e disse, vamos, levanta, que ainda temos uma caminhada. E eles começaram a caminhar novamente sem nenhum plano, sem nenhum mapa, sem nenhuma decisão. Em dado momento, aquele homem desesperou-se, sacudiu o mateiro e disse assim, agora você vai me dizer qual é o caminho da saída. E aquele mateiro disse, o caminho sou eu. O caminho sou eu. O Senhor me segue. O Senhor sabe. Se o Senhor não me seguir, o Senhor não sai. Quando as coisas ficarem difíceis e nos pontos de encruzilhada e inflexão aqui no Mackenzie, nós não soubermos como sair, lembremos, não um mateiro, mas o dono dessa instituição, aquele que a fundou, que fez dela o que ela é hoje, de uma pequena escola no centro de São Paulo, dirá para cada um de nós, marchem, me sigam, porque eu sou o caminho da saída de qualquer circunstância. Nós teremos uma grande alegria, senhores e senhoras. Aos nossos netos, nós contaremos o seguinte. Eu estava no Mackenzie, naquela época da pandemia da Covid-19. E eu me recordo como foi. Você quer algo mais maravilhoso do que ver um mar se abrindo? É ver uma pandemia se acabando. Diga ao povo que marche. O caminho é Ele. Ele é a saída. Que Deus nos encoraje e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.